Parece ser o cúmulo do absurdo que, em plena modernidade, ainda se vejam pessoas sendo escravizadas, maltratadas, oprimidas em todos os níveis sociais. Mas principalmente os pobres ainda são a grande maioria a ser oprimida, a ser escravizada pelos poderosos do mundo e também por muitos líderes religiosos. Mas a Escritura nos adverte que todo aquele que oprime o pobre na sua pobreza será tirado da vida. A mensagem de hoje é sobre isso, exploração. Você tem um minuto para Deus? Livro de Provérbios, no capítulo 22, a partir do versículo 22 está escrito: Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Esta é uma advertência que o grande sábio faz para todos aqueles que têm o hábito de explorar, de prejudicar os necessitados por causa da sua pobreza, por aqueles que realmente têm uma necessidade básica, e mesmo assim aqueles que são poderosos, aqueles que sabem oprimir, continuam fazendo isso. E ele avisa que todos aqueles que assim agem vão ser despojados da vida, não receberão de Deus nenhum benefício interior. É claro que ele não está falando aqui de benefícios físicos e materiais, porque aquele que é poderoso, ainda que ele oprima outros, a sua riqueza não parece que diminui. Mas essas pessoas, muitas vezes, não têm aquilo que é o essencial da vida, a paz, a alegria, o amor, lhe será tirado, porque ele está oprimindo aqueles que necessitavam de algo básico para viver. Aqueles que precisam de justiça e ao invés disso recebem opressão, aqueles que precisam ser libertados e ao invés disso são escravizados e explorados, todos esses que agem assim serão despojados da vida, não receberão a essência da vida, não terão paz, não terão alegria. Por isso, essa é uma recomendação muito séria, muito importante, para que nós possamos viver na sociedade de forma adequada. Não se pode viver explorando as pessoas, principalmente os pobres, principalmente os necessitados, porque Deus é o advogado de todos esses necessitados e pobres da terra. Infelizmente, no mundo, ainda há muita exploração, ainda há muita opressão aos necessitados, aos pobres. Aqueles que deveriam ser ajudados, aqueles que deveriam ser amparados, têm sido maltratados e explorados ao longo dos anos, ao longo da história, porque há um benefício nisso. Os poderosos se beneficiam disso, mas Deus é o advogado de todos esses e não deixará impune qualquer que seja aquele que vai prejudicar o pobre, aquele que vai maltratar o necessitado. Nesses dias nós temos visto e observado quantas pessoas não estão passando dificuldades e cada dia mais sendo oprimidas, de todos os níveis, em todos os ambientes. Nós vemos isso acontecer dia após dia. Mas é preciso rever, é preciso olhar com carinho, porque Deus é quem advoga a causa desses. Não deixará impune todos aqueles que maltratam, todos aqueles que prejudicam. Serão tirados da vida, não sentirão a essência que precisa para realizar o melhor da vida, que é a paz, que é a alegria de viver, não terão. Porque é assim que Deus mostra que todo aquele que faz isso também será despojado da vida. Por isso, eu oro nesse dia para que Deus realmente possa tornar-nos um coração para ajudar o necessitado e o pobre e nunca prejudicar, para tirar da escravidão aqueles que estão sendo levados aos tribunais, levados a serem prejudicados. Que Deus nesse dia possa tocar cada coração e ao invés de prejudicar e explorar, ajudar os mais necessitados, os mais pobres. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.
ציון משכן